Alô, alô, você, meu amigo e minha amiga, fazendo aquela, né, como ano, as outras eleições, fazendo de novo, ouvindo os pré-candidatos, né? A gente já ouviu na semana passada o candidato Miri e a vice dele, a Vânia, e agora estamos com o nosso amigo Adenilson Biazus, candidato das coligações, a uma coligação ao caminho certo do partido MDB, com apoio do PL, União Brasil e PSDB. Denilson, inicialmente, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, falar um pouquinho sobre essa candidatura aí, seu nome, a vice-prefeito de Xanxerê. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham por este canal, Paulo Munarete News. É uma satisfação estar aqui conversando contigo, conversando com todos os xanxerenses, a fim de que a gente possa apresentar nossas propostas e democraticamente o eleitor possa optar pelo melhor projeto. E a gente imagina, e no decorrer da nossa entrevista nós vamos falar um pouquinho melhor sobre o porquê que nós imaginamos que nós podemos dar continuidade a esse trabalho tão eficiente que está ocorrendo na nossa cidade. Bom, inicialmente, Adenilson Biazus, eu queria... o pessoal conhece o Adenilson Biazus, mas vamos falar um pouco de você. Quem é o Adenilson Biazus? Bem, Paulo, eu sou filho da terra, sou xanxerense de nascimento. Eu me criei no interior do município até os 17 anos, frequentei a escola pública, desde a educação infantil até o ensino médio. Depois fui fazer faculdade no Rio Grande do Sul, na Unicinos, e aí conheci a minha esposa lá, constituí família, retornei aqui para Xanxerê. Nunca tive outra opção na minha vida de me mudar, de estabelecer minha profissão em outro município, a não ser conviver aqui em Xanxerê, seja na questão familiar, seja na questão de trabalho, e quis o destino então que eu ingressasse na política. Eu comecei como vereador em 2012, fui o vereador mais votado da história do MDB, o segundo mais votado da história do município. Antes disso eu já tinha sido presidente do MDB, sempre tive uma participação ativa na política aqui de Xanxerê, desde que eu me formei, e desde que eu me conheço por gente, a minha família sempre participou também do processo eleitoral, e eu acho que a eleição e a democracia, de um modo geral, é o momento mais importante da nossa vida em sociedade, porque é neste espaço, né, que a gente discute as soluções para a nossa vida em sociedade. E depois, então, eu fui candidato a prefeito, né, em 2016, acabei não me elegendo. Na sequência, eu assumi uma Secretaria de Estado, uma importante secretaria, que é Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina. E em 2020, tinha me preparado para ser candidato a prefeito. E na ocasião, o prefeito Oscar manifestou o desejo de concorrer. E naquele momento eu entendi que a união era o caminho mais importante para a nossa cidade, que eu e o prefeito, além de nós sermos amigos, ele tem um perfil e eu tenho outro, e esses perfis se complementam. Ele é mais da iniciativa privada e eu da área pública, e a gente então se uniu, ganhamos a eleição e estamos aí há 3 anos e meio comandando a prefeitura, com um resultado muito expressivo que nos credenciou para buscar a reeleição. Que te credenciou, o que tu achou de você ir novamente com o Oscar? O que você assim, não, eu vou novamente junto com o Oscar? Porque queira ou não, quando o Oscar pensou em se candidatar novamente, ele não pensou, pelo que eu vejo, ele não pensou numa segunda hipótese. Pensaram para ele, mas ele nunca pensou numa segunda hipótese, a não ser você. E eu, Paulo, nunca pensei numa outra hipótese a não ser a repetição da chapa. Uhum. Porque em 2020, Paulo, quando nós nos unimos, eu e o Oscar sempre fomos amigos. Eu sempre fui admirador do Oscar e ele sempre também teve um respeito muito grande comigo. Então esse é o primeiro passo para uma parceria. Claro. Você possuir os mesmos princípios, os mesmos valores. O Oscar tem uma história muito parecida com a minha. É claro que ele teve um sucesso empresarial bem expressivo. Hoje ele é um dos maiores empresários do Brasil no seu segmento.
Mas não é só essa questão do empresário, ele é um pai de família exemplar, é uma pessoa que tem um convívio na sociedade muito importante, ele comunga, como eu disse, dos mesmos valores e princípios que eu comungo, como por exemplo, a honestidade, falar a verdade, trabalhar muito, se dedicar para o coletivo, ajudar as pessoas que mais precisam, enfim, usar a nossa experiência, o nosso trabalho para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sempre vi isso no Oscar. E sempre foi isso que eu defendi. Então o universo nos uniu em razão dos nossos princípios e valores serem comuns. Então em 2020 eu não tive dúvida nenhuma em se unir com o Oscar e sabia na minha visão e na minha experiência que eu tenho como gestor público que daria certo. E esse trabalho deu certo. E por que deu certo? Porque nós estamos cumprindo exatamente aqueles compromissos que nós assumimos em 2020. Nós não deixamos de cumprir nenhum. É claro que alguns não andaram na velocidade que nós gostaríamos, mas nós, tudo aquilo que a gente assumiu de compromisso em 2020, nós estamos executando. E como nós não conseguimos concluir integralmente tudo aquilo que nós nos propusemos, nós entendemos, e a sociedade, até a gente percebia essa convocação nos bastidores, que a sociedade, em sua grande maioria, gostaria da repetição da dupla. E até porque, Paulo, eu e o prefeito Oscar, nós administramos juntos o município. É claro que ele é o prefeito, ele é o maior líder, eu fico numa posição mais secundária, eu estou lá para dar suporte para ele, porque eu também tenho conhecimento jurídico muito grande na área de gestão, eu estou lá para ajudar a nossa equipe a encontrar soluções. Então, sempre que eu sou chamado, eu estou presente com o prefeito Oscar, participando das decisões. Eu sou um vice-prefeito em tempo integral, eu trabalho só nisso, eu me dedico exclusivamente nisso. E eu posso ser, Paulo, o primeiro vice-prefeito reeleito da história. Nenhum outro ex-vice-prefeito foi reconduzido novamente ao mandato de vice-prefeito, e então esse é o motivo que já justifica o porquê que deu tão certo essa nossa união. Então eu e o prefeito, nós não temos problema de ego, de vaidade, a gente está lá juntos para administrar o nosso município em parceria com a nossa equipe, com os servidores públicos. Hoje a sociedade, de um modo geral, abraçou o nosso propósito. Hoje nós temos ajuda de todos os segmentos da nossa sociedade. Não só a prefeitura consegue fazer tudo, né? Nós precisamos que cada cidadão cumpra a sua parte, e tem ocorrido isso em Xanxerê. Então, como o resultado é bem expressivo, é bem positivo, e nós temos muito ainda para contribuir com o município, nós entendemos que esse trabalho precisa continuar. Jesus, vamos lembrar um pouquinho, na última eleição, que é claro, vocês foram ao cargo de vice-prefeito e o Oscar de prefeito, entendia nos bastidores, e se eu estiver errado me conteste, porque aqui nós estamos que você entraria mais com a área política, porque você tinha todo esse cabeçal de ideias, esse cabeçal de influências, como você mesmo disse, foi secretário, né? Você acha que dentro dessa função de político, você cumpriu ela? Ou assim, eu vejo assim, que talvez o Biasus tivesse que viajar mais, tivesse que talvez buscar mais alguma coisa, porque o teu lado político é um lado bem forte, Biasus, né? E a gente gostaria de saber se o Biasus, na sua ênfase, no que você procura, você acha que você cumpriu de forma correlata a lado político, Biasus? Ótima pergunta, Paulo. Hoje a dinâmica da gestão pública, ela mudou muito em relação ao que acontecia até pouco tempo atrás. Hoje, com uma grande incidência das novas tecnologias e meios de comunicação, muitas vezes não é necessário você ir a Brasília ou ir a Florianópolis, gastar com passagens, gastar com diárias, sendo que você pode fazer uma teleconferência, uma videoconferência, usar aí as outras ferramentas disponíveis. Então, essa nossa bagagem política, esse ótimo relacionamento que nós temos com lideranças em nível estadual e até federal, a gente construiu ao longo do tempo. Então, todos os deputados do nosso círculo, eles vêm até nós, muitas vezes, porque os deputados, eles fazem um trabalho de base muito forte. Verdade. Eles visitam os seus municípios, a sua região.
Então, muitas vezes não há necessidade de a gente ir a Brasília, por exemplo. Eu fui em Brasília algumas vezes, eu fui a Florianópolis, sempre que nós entendemos como necessário. Por exemplo, quando nós tínhamos que firmar um convênio com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina para que nós recebêssemos a delegação para fazer a licença ambiental, para o município mesmo fazer a licença ambiental para as bacias de contenção, que é uma obra muito impactante para o município, eu fui inúmeras vezes a Florianópolis conversar com o presidente do IMA, com deputados, com secretários, para a gente conseguir, senão nós não iríamos ter tempo para no governo do estado anterior ainda a gente garantir esses recursos. Então, quando a gente identificou com responsabilidade, Paulo, isso é verdade. Com responsabilidade, sempre que foi necessário, nós viajamos. Mas nós acabamos com essa farra, digamos assim, ou esses gastos desnecessários. A gente tirou pouquíssimas diárias, eu particularmente tirei pouquíssimas diárias, o prefeito Oscar nunca tirou uma diária. A gente trabalha de forma voluntária, todo mundo sabe. Então a gente tem administrado o município de Xanxerê, Paulo, como se fosse administrar a nossa casa, o nosso negócio, ou até melhor do que o nosso negócio. Porque no nosso negócio particular, se você perdeu alguma coisa, você recupera de uma forma sem estar muito acossado por investigação, fiscalização. Agora no setor público, cada centavo de dinheiro tem que ser destinado de maneira sagrada, porque é um cidadão lá na ponta que está precisando disso. Se a gente perder, é nosso, é do patrimônio particular. Agora o dinheiro público não. Verdade. Então a gente foi muito responsável na condução desse processo. Então eu me considero um vice-prefeito muito atuante e cumpri sim o meu papel político, consegui trazer muitos recursos para Xanxerê em razão justamente desse bom relacionamento. Mas eu foquei também na questão da gestão. Porque você vê, né, a gente vê o Biasus, não, você tem razão nesse sentido da colocação, mas é importante as pessoas saberem também, porque às vezes a mídia não traz isso para nós, e a gente também não sabe da situação, e é bom a gente questionar até o papel do Biasus. Tanto que, Biasus, você vai compreender comigo que todas as vezes que tem uma candidatura a deputado estadual e federal, seu nome sempre está lembrado. Sempre está lembrado. Sempre está lembrado. Eu faço um questionamento para ti, Biasus, tá? O Biasus, às vezes, não seria interessante um Biasus deputado, em vez do Biasus vice-prefeito? Porque assim, Biasus, a gente está tão carente de um deputado, claro que todos os deputados que estão aqui é uma maravilha, estão fazendo um trabalho, eu não vou citar um que eu acho que está num trabalho muito bom de deputado, porque tem aqui em Xanxerê pessoas que representam os deputados. Mas eu vejo assim, Biasus, a gente que conhece o Biasus mais tempo, na área pública, sempre foi um cara assim, extremamente o teu trabalho na área jurídica é confiável, a gente já conhece isso do seu tempo. E quando eu vejo que a gente pode explorar mais o Biasus é vice-prefeito. Você pretende, talvez um dia, quem sabe, a nível estadual? Paulo, tudo é uma construção, né? É a lei da colheita. Para a gente um dia colher, nós precisamos plantar. E eu estou trabalhando de forma muito focada, de forma muito dedicada, eficiente, para fazer uma grande gestão para o município de Xanxerê. Pode ser que no futuro eu assuma, sim, essa missão de ser candidato, mas se eu perceber que isso vai ser fundamental para o município, se a sociedade como um todo sinalizar nesse sentido e demonstrar a importância de nós voltarmos a ter um candidato a deputado estadual, eu estarei preparado. Agora eu não pretendo seguir essa missão por questão de ego, por questão de vaidade. Tanto que da última vez eu declinei. Você declinou. Eu declinei. Inclusive as matérias eram Biasus declinou em prol, achando que é mais importante o município naquele momento. E o resultado está aí. Naquele momento, Paulo, ainda nós estávamos começando a nossa gestão. O nosso trabalho estava começando a surtir efeitos e resultados. Então eu entendia que naquele momento eu precisava me dedicar exclusivamente para o município de Xanxerê. E uma candidatura a deputado estadual, ela tem uma conotação mais ampla, além do município de Xanxerê, tem toda a região. Então, à medida que nós percebermos que isso se torne uma necessidade, uma missão, e que a sociedade se envolva, a região abrace a causa, o Biasus estará preparado. Eu não faço, Paulo,
política por ego, por vaidade ou por necessidade. Eu faço política por ideal, por convicção, por ter em mim a missão delegada por Deus de servir ao próximo. Esse é o meu propósito. Ajudar a sociedade naquilo que a sociedade me chamar. Seja ocupando cargo, seja trabalhando de forma voluntária, seja contribuindo lá no meu escritório, como eu sempre ajudei, sempre fiz trabalho social. Então, desde que eu me conheço por gente, a minha mãe é assim, ela sempre fez trabalhos sociais, o meu pai tinha esse espírito, então eu fui criado nesse ambiente. Então eu estou na política para servir, para ajudar. E sempre que eu for chamado, eu jamais vou deixar a população desprotegida. Nilson, você está com, você e o Oscar, digo você, que me perdoe, né, doutor, está com uma coligação MDB, onde você está, o PL, a União Brasil e o PSDB. Como é que foi essa união desses partidos para chegar ao nome de vocês dois? Porque o PL e o PMDB me parece normal que são vocês dois que são, né, ligados ao partido. Mas daí veio a União Brasil e aí veio o PSDB também junto. Todos entenderam que a proposta... Na verdade, Paulo, é o mesmo grupo de 2020. Tá. Com muitos acréscimos, novas lideranças que estão nos apoiando. E é uma união que tem como objetivo entregar uma gestão eficiente para a população com resultado, sem loteamento político da prefeitura, sem troca-troca, sem benefício pessoal. E lá em 2020, quando eu e o Oscar concorremos, nós tínhamos muitos partidos na coligação. E aí nós sofremos algumas acusações de que se nós ganhássemos, nós iríamos ter que lotear a prefeitura, que nós iríamos apenas fazer troca-troca de benesses político-partidários, etc. e tal. E o que nós demonstramos na prática é justamente o contrário. Nós fizemos um governo técnico, aproveitamos os servidores de carreira. Hoje, Paulo, nós não temos nenhum secretário que não seja servidor de carreira. Ao longo da nossa gestão, nós só tivemos um secretário que não é de carreira, justamente porque ele foi escolhido por ter conhecimento da área, que foi o Rama, que atualmente é vereador, mas ele tinha um mandato eletivo e fez um grande trabalho lá no interior, inclusive levando pavimentação para o interior, uma obra inédita para uma ação inédita aqui no município de Xanxerê. Então, nós fizemos um governo técnico, um governo, o MDB, um exemplo disso, o maior partido do município. Nós tivemos, no máximo, 2 cargos comissionados, indicados, a minha assessoria de gabinete e o Rama, na época, como vereador. Os únicos 2 cargos que o MDB indicou, mas com um critério técnico. Então, nós não fizemos nomeações políticas lá na prefeitura. E esse grupo que está conosco entendeu que nós precisamos administrar para o povo, para as pessoas que precisam, e não para os partidos políticos, como se costumava fazer. E é uma cultura nova, que não querendo criticar os que passaram. Cada um administrou do seu modo, com as condições do seu tempo, mas hoje a política moderna, Paulo, exige entrega, exige eficiência. O povo quer ter consulta, o povo quer ter remédio, o povo quer ter um benefício lá na área social, o povo quer ter estrada do interior, o povo quer ter pavimentação, enfim, o povo quer serviços e obras de qualidade para que ele possa ter os seus direitos assegurados. Então nós temos que gastar, Paulo, destinar o dinheiro com muita responsabilidade lá na ponta, lá no cidadão. E não usar com estrutura, não gastar a maioria do dinheiro com estrutura. Por que hoje sobra dinheiro para se investir? Por que hoje o município tem capacidade de investimento? Muitas obras hoje que estão sendo executadas em Xanxerê é com recurso próprio. Eu cito alguns exemplos rapidamente para o povo entender o porquê que a gente mudou essa cultura e por que esse time continua o mesmo, com acréscimos, para que esse trabalho tenha continuidade. O túnel, que é uma outra etapa das obras de macrodrenagem que envolvem as bacias de contenção e o túnel, que vão resolver o problema dos alagamentos aqui de Xanxerê, problema de mais de 40 anos. E nessa obra, mais de 10 milhões de reais nós vamos investir de recursos próprios da prefeitura. Quando eu e o prefeito Oscar assumimos, o município tinha 3 milhões para investir em todas as áreas. Não dava para fazer nada.
E só nessa obra nós vamos investir 10 milhões. Nós estamos fazendo a creche do trabalhador, que é um outro compromisso de campanha que nós fizemos e que estamos em fase de conclusão. Serão aproximadamente 7 milhões de reais que nós vamos investir naquela obra, recursos do município. E assim por diante, eu poderia listar aqui inúmeras obras que nós estamos executando, pavimentação, com recursos do município. Então hoje, quando o governador chegou aqui, o túnel vai custar em torno de 23 milhões. O governador disse, olha, eu posso destinar cerca de 10 milhões. Nós aceitamos e falamos, os outros 13 milhões nós vamos destinar porque nós temos dinheiro em caixa. Então, hoje nós vivemos uma outra realidade, Paulo, porque nós cortamos despesas, nós deixamos de gastar o dinheiro onde não era prioridade e com isso nós dobramos a arrecadação, nós otimizamos as receitas e, consequentemente, o município virou um canteiro de obras. E, portanto, Paulo, essa junção, essa união de partidos é de pessoas que têm o mesmo propósito e que querem que esse modelo de gestão continue. Além dos partidos mencionados, vocês estão com a Carolina Detoni, do PL também, e o próprio governador que veio aqui, até o senador também veio aqui. Quer dizer que há uma força muito política avalizando a candidatura de vocês e não só avalizando, buscando também saber se vai dar certo, mas no sentido de apoiar e exigir também e que seja feito um bom trabalho. Com certeza, Paulo. Então, só para o cidadão que está nos assistindo entender qual que é o cronograma, o fluxo do nosso trabalho. Primeiro, nós constituímos uma equipe extremamente técnica, uma equipe que cada membro do secretariado conhece a sua área, pessoas com larga experiência. À medida que nós constituímos uma equipe técnica, nós identificamos as necessidades do município, fizemos um planejamento de como resolver essas demandas, fizemos os projetos, fomos em busca dos recursos, conseguimos os recursos, realizamos as licitações e as obras iniciaram. E por que tudo isso aconteceu? Além da nossa gestão, de nós fazermos a nossa parte, nós sempre tivemos, desde o início do nosso mandato, um ótimo relacionamento com políticos que faz toda a diferença, como você destacou. No governo anterior, nós tivemos uma ajuda muito grande do deputado estadual Marcos Vieira, certo, e do deputado federal Carlos Chiodini. E a partir dessa ajuda, nós conseguimos trazer recursos importantes para fazer obras saírem do papel, as bacias de contenção, o Centro Integrado de Saúde, que é uma obra, a maior obra da história do município na área da saúde, quase 20 milhões, pavimentação e outras tantas obras. Então nós tivemos um apoio muito grande do governo anterior. E agora, Paulo, o grande diferencial que você lembrou, nós temos acréscimos muito significativos de lideranças importantes em nível estadual e federal que vão nos ajudar e já estão nos ajudando a trazer muitos recursos. Eu cito aqui a deputada federal Carolina Detoni, que passou a ser xanxerense, né? Nora do ex-prefeito Bruno Bortoluzzi, casada com o Matheus, e já trouxe muitos recursos para Xanxerê, para obras importantes. O governador Jorginho Melo adotou o município de Xanxerê. Ele tem um relacionamento espetacular com o prefeito Oscar, tanto que o convidou para se filiar no PL. Eu também tenho um ótimo relacionamento com o governador. E o governador veio no nosso lançamento da candidatura, ele poderia estar em tantos outros municípios participando e ele escolheu Xanxerê por quê? Porque Xanxerê, estrategicamente, é um município muito relevante em razão do relacionamento e da importância do município. Então, no próximo mandato, a gente vai conseguir trazer muito mais recursos para Xanxerê. Palavra do governador, palavra da deputada Carolina Detoni. Então, nós precisamos continuar nesse caminho para que Xanxerê possa concluir e alcançar todas aquelas metas e aquelas ações e obras importantes para que nós tenhamos um desenvolvimento bem acelerado. Por todas essas razões, Paulo, que a nossa coligação, então, permaneceu intacta e nós trabalhamos nessa mesma linha para que o trabalho continue. Jesus, o pessoal questiona muito alguns passos do município, né? Se nós começar a elencar algumas coisas pontuais, né? O pessoal, inclusive, te questionaram várias vezes, questionam, ligam para nós, falam para nós, a saúde, questionam a saúde, que dizem que a saúde não está bom, que talvez o tratamento não é aquele, que podia ser diferente, né?
E duas áreas que eu acho importantes e que eu acho que, não sei se foram um pouco esquecidas mesmo, e se tu disser que não, até entendo que você está por dentro, você pode falar, que seria a área de turismo e a área da cultura. Tá? Que eu tenho falado isso muito no meu canal, tenho pedindo várias e várias vezes, porque nós precisamos de lugares para exposições, lugares para cultura, né, que nós ainda somos um pouco cru nesse sentido. Então, alguns elementos, assim, alguns pontos e alguns órgãos que podem ser melhorados, o que nós podemos fazer quanto à saúde, se é verdade, não é verdade, você acabou falando do CIS aí também, que é uma obra super importante, né? Então, fala um pouco para nós, qual é a ideia do candidato a vice-prefeito nessas áreas, para ou melhorar ou falar o que não é verdade, o que é verdade. Paulo, nenhuma área foi esquecida ou deixada de lado na nossa gestão. Todos os setores cresceram muito em relação ao que vinha acontecendo no passado. E, especificamente na questão do turismo, nós temos todo um trabalho desenvolvido nessa área, e é importante destacar que o turismo não é só lazer, nós temos turismo de negócios. Sim. E assim por diante. Vou citar um exemplo, o Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo, o Hospital Regional São Paulo, ele é referência em cardiologia para cerca de 1,5 milhão de pessoas. Todo o extremo oeste, o meio oeste, o oeste e o extremo oeste, a referência em cardiologia em Xanxerê. E à medida que as pessoas vêm buscar atendimento aqui, elas acabam trazendo divisas para Xanxerê, elas gastam no comércio, enfim, elas acabam fomentando a nossa economia. Também nós criamos na área do turismo daí, de lazer, a questão do cicloturismo, do city tour. Hoje nós temos aqui muitos equipamentos que recebem turista. Nós temos a ideia de criar uma estruturação adequada para receber turistas com uma melhor comodidade lá na Cascata S. Manela. Nós temos inclusive o projeto para pavimentar o acesso, já está pronto esse projeto e nós estamos esperando sair uma decisão para regularizar aquela área, para a gente criar um projeto de como fazer o melhoramento daquela estrutura, quem sabe criar um parque ecológico, enfim, uma parceria público-privada para trazer investimentos privados, para construir um hotel, uma tirolesa, um restaurante, enfim, nós estamos estudando, está no nosso radar também melhorar aquela estrutura. Mas tem um outro equipamento que está inclusive expressamente no nosso plano de governo, que é o centro de eventos. Opa! Isso nós vamos executar. Nós estamos com o governador, vamos buscar do governador. Exatamente, nós vamos executar o centro de eventos para que nós possamos nos tornar um polo de eventos aqui na região, trazendo muitas divisas para o município. A ideia nossa é fazer lá no Parque da FEME, que tem um amplo espaço. Enfim, nós estamos, Paulo, bem atentos para que esse setor tão importante da nossa economia cresça ainda mais. Na área da cultura também, Paulo, fizemos trabalhos espetaculares. Nós temos o PRONFAC, que é um programa de fomento à cultura que disponibiliza várias oficinas, aulas de violão, de violino, Casa da Cultura. Enfim, de artesanato. Tem o encontro de corais, o coral municipal, o coral italiano. Nós temos as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que através delas a gente capta muitos recursos para desenvolver atividades na área cultural. Nós remodelamos o Museu do Milho. Nós tem o Festival da Música, que Xanxerê fomenta todo ano. Tem inúmeras atividades, Paulo. Xanxerê é um município muito rico nessa área cultural. E nós, a Agnetes faz um grande trabalho junto com o Preto. E nós reformamos a Casa da Cultura, que na época eu tive o privilégio de trazer os recursos como secretário para fazer a reforma. Então, nós desenvolvemos muitas ações na área da cultura. Então, são duas áreas que a gente teve uma atenção especial e que no próximo mandato vão continuar também tendo esse mesmo trabalho. Pessoal, fala então, voltando à terceira pergunta, que é a pergunta sobre saúde, né? Então, eu achei bom explicar mesmo também esse trabalho com a saúde. Paulo, a saúde do município de Xanxerê, ela melhorou em todos os aspectos. É claro que nunca nós vamos chegar num estágio em que a gente possa afirmar que ela se tornou um sistema perfeito.
Até porque as patologias, as doenças, elas são muito dinâmicas. Um exemplo, a pandemia, até ela iniciar, nós não sabíamos como enfrentá-la. E depois da pandemia, nós passamos a perceber que nós temos que criar um sistema de prevenção, um sistema que quando vem acontecer episódios semelhantes, nós tenhamos um enfrentamento adequado. E na pandemia, o nosso sistema reagiu muito bem, tanto que Xanxerê foi um dos municípios que mais rapidamente saiu da condição crítica. Depois nós tivemos a epidemia de dengue, que todo ano, infelizmente, a gente está passando por isso. Mas fora essas questões, o nosso sistema de atenção básica de saúde melhorou muito. Nós dobramos o número de médicos, nós temos 12 postos de saúde e criamos a 13ª equipe de ESF, que é um grupo que atua na saúde da família. Nós pretendemos chegar até a 15ª equipe. Nós, com a conclusão do CIS, nós vamos construir uma nova UBS ali no bairro Tonial. Estamos concluindo a UBS lá do bairro dos Esportes, uma nova UBS. E nos postos de saúde, Paulo, isso é importante destacar, o sistema de atendimento ele é misto. E uma parte é por agendamento, para aqueles casos, né, de check-up, que pode se demorar mais tempo, e que as pessoas agendam previamente essa consulta, e temos o sistema de livre demanda, que é para aqueles casos que a pessoa não agendou e que ela está necessitada e precisa do atendimento. Então, se ela chegar lá no posto de referência dela e não conseguir ser atendida, ela vai ser relocada para um outro posto, ela não fica sem atendimento. Então, esse sistema, ele dá conta de atender as pessoas. É claro que, em alguns casos, vai se demorar 2 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses para a consulta, mas na área privada também é assim. Quem tem plano de saúde sabe que às vezes para conseguir uma consulta com um especialista tu demora 2, 3 meses. E que se você, mesmo pagando, às vezes tu não consegue consulta, porque o médico não tem disponibilidade. Mas é claro, Paulo, que a gente tem noção de que precisa melhorar. Como eu disse, nós dobramos o número de médicos, nós contratamos especialidades, nós criamos vários programas importantíssimos, um deles é o Programa de Saúde no Lar, que é composto por uma equipe de profissionais, médico, enfermeiro, técnico, enfermagem, assistente social, que vão até a casa do paciente, aquele paciente acamado que tem dificuldade de locomoção, essa equipe vai atender esse paciente lá na casa. Nós temos o Corujão da Saúde, que está na sua 3ª etapa e já atendeu mais de 10 mil pessoas em questão de exames, cirurgias eletivas e exames de diagnóstico que necessitam que a avaliação seja precisa, e com isso nós conseguimos desafogar aquele represamento que tinha de cirurgias e exames há bastante tempo. Então, Paulo, a gente entende que não é o suficiente, a gente está melhorando e buscando estruturar cada vez melhor a saúde. Só um outro dado relevante, a nossa obrigação é de gastar 15%, nós estamos gastando quase 25%, meu Deus. São cerca de 60 milhões de reais por ano que nós investimos na área da saúde. Nós temos um convênio com o Hospital São Paulo para ajudar na urgência e na emergência, quase 200 mil reais por mês nós repassamos para o hospital. E para ajudar, Paulo, porque hoje os postos de saúde, eles fecham às 17 horas. Depois das 17 horas, se a pessoa precisar de um atendimento, ela recorre ao hospital. Só que muitas vezes lá o plantão do hospital está sobrecarregado, e aí o atendimento fica bem difícil. E nós estamos então, já estudamos a viabilidade e vamos implementar o horário estendido até as 23 horas. Olha aí. Porque aí nós vamos desafogar a emergência do hospital e vamos poder atender aqueles casos menos graves lá no posto de saúde. Verdade. E aqueles casos mais graves já vão direto para o hospital. É aquele cidadão que está com sintomas de infarto ou qualquer outra doença mais aguda, eles vão direto para o hospital. Então nós vamos implementar esse horário estendido, já é uma decisão nossa, tanto que está no nosso plano de governo, para melhorar a área da saúde. Portanto, Paulo, tudo que nós conseguirmos agregar, trazer de melhorias, nós reformamos também, outra questão importante para destacar,
todos os postos de saúde do município, os 12 postos de saúde receberam melhorias, hoje tem estrutura adequada. O prefeito lá no gabinete tem uma central de monitoramento. Eu já estive lá. Para que tu percebeu lá, sim. Hoje nós sabemos em tempo real o que está acontecendo em cada posto de saúde. Então, o seu prefeito, o vice, não está lá no posto, mas lá do gabinete a gente está vendo tudo que está acontecendo lá no posto. Então, o nosso trabalho é muito sério, muito forte. Parabenizar aqui a Fran e toda a equipe de saúde que estão fazendo um trabalho exemplar. Evoluímos muito, mas precisamos cada vez mais nos aperfeiçoar para que a saúde seja de qualidade. Biasu, não sei se tu tem conversado com os empresários, né? E os empresários têm questionado a falta de gente para trabalhar em Xanxerê. Ser eleito, você pretende tentar, quem sabe, motivar pessoas para vir morar em Xanxerê, porque tá vindo muita gente morar para Xanxerê, né? Eu tenho visto, conhecendo muita gente nova que está vindo morar para Xanxerê, mas mesmo assim a gente vê que todo lugar que a gente vai, está faltando gente para trabalhar. É um momento diferente de Santa Catarina? Um momento diferente de Xanxerê? Olha, Paulo, eu acho que é uma característica da nossa economia. Nossa economia é muito pujante, ela cresce numa velocidade muito maior do que em outras regiões e acaba faltando mão de obra. Eu, quando iniciei o mandato como vice-prefeito, também acumulei com algumas secretarias, e nos 2 primeiros anos eu comandei a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município. E naquele período, juntamente com a Associação Comercial e Empresarial, a SICS, com a CDL e outras entidades, nós fizemos 2 mutirões de emprego. Estivemos lá de nos quais nós, juntamente com os empresários, identificamos aqueles setores que mais precisavam de mão de obra e nós incentivamos para que essas pessoas, então, se habilitassem e passassem a ocupar esses espaços. Conseguimos preencher parcialmente. Na época, nós fizemos um levantamento, tinha mais de 1.000 vagas de trabalho abertas aqui em Xanxerê, e nós, em razão dessa iniciativa, conseguimos preencher a metade. E para também contribuir com os empresários aqui da nossa cidade, nós também fizemos um trabalho muito importante com os imigrantes. Nós criamos lá na estrutura do município o CIGER, que é o Centro de Inovação e Geração de Emprego e Renda. E lá, então, nós unificamos 3 serviços. A questão da consultoria da sala do empreendedor, para a gente auxiliar as empresas, né, no tocante às atividades que elas exercem. Há também a questão da regularização dos imigrantes, porque os imigrantes eles acabam vindo aqui de maneira irregular, e para que eles possam trabalhar e exercer os direitos sociais, eles precisam ser regularizados. E em parceria com a Polícia Federal, nós regularizamos cerca de 1.000 imigrantes aqui na nossa cidade. E com isso, eles passaram a trabalhar de maneira regular, de maneira formal, que é o que exige a legislação. Então, com essa medida, nós também ajudamos a preencher esses déficits de mão de obra, né? Mas a gente sabe que é um trabalho contínuo. Também ofertamos cursos de qualificação, porque muitas vezes a pessoa não está treinada, adaptada para trabalhar numa determinada atividade, e a gente proporciona então esses cursos de qualificação para que ela possa então mudar de atividade. Às vezes não tem naquela área que ela pretendia trabalhar, mas é uma oportunidade para ela mudar e trabalhar no setor. Portanto, Paulo, nós fizemos um grande trabalho, mas é uma deficiência que não é só aqui de Xanxerê. É uma característica de Santa Catarina, que, como eu disse, é um estado boa, né? Muito desenvolvido, e, consequentemente, a gente acaba tendo esse problema de falta de mão de obra. E, principalmente, Paulo, no setor de TI, de tecnologia de informação. Nós temos muitas vagas em aberto e poucas pessoas habilitadas para trabalhar. E o papel, portanto, da prefeitura é proporcionar qualificação para que as pessoas possam ser direcionadas para esse setor. Última pergunta, até porque explorei bastante sua pessoa, né? A gente vê que tem várias obras que estão para terminar, né? Mas o Biasus tem alguma carta na manga, caso for eleito, alguma obra
que ele pretende, juntamente com o prefeito Oscar, a fazer, que não está... Não, vamos deixar, vamos pensar, vamos analisar, né, para futuramente, caso a gente mesmo seja eleito. Porque a gente vê aí, como você falou, o CIS, outros, tem alguma obra que está pensada assim, que não está no papel ainda, mas que está... A ideia que vocês têm aí de fazer? Paulo, tudo está no nosso radar. Eu e o prefeito conhecemos em detalhes a realidade do município e sabemos todas as áreas que nós precisamos desenvolver, aquelas áreas que estão bem desenvolvidas, mas uma coisa é muito clara. Nós precisamos desenvolver economicamente o município, gerar emprego e renda, porque gerando emprego e renda, o município arrecada mais, o cidadão também obtém sua renda, consequentemente sobra mais para investir naquelas áreas que nós entendemos como prioridade, a área social, a saúde, a educação e a área de infraestrutura. E pensando nisso, nós criamos um novo distrito industrial chamado Nascer do Sol. Sim. Nós já vendemos lá 9 terrenos e tem uma outra licitação em curso para vender mais 7 terrenos, ou seja, serão 16 novas empresas ali naquele espaço. São 43 terrenos, tá? E nós temos então 16 já destinados. Nós vamos iniciar as obras de infraestrutura, vamos lá levar a pavimentação, vamos abrir as ruas, levar a luz, levar a água, levar a internet. E esse espaço vai ficar totalmente estruturado para receber essas novas empresas. No distrito Pedro Bortoluzzi, nós, no nosso mandato, proporcionamos que 15 novas empresas se instalassem lá. A maioria delas já estão em fase final, muitas já inauguraram suas atividades. Nós temos mais de R$1 bilhão sendo investidos na iniciativa privada, então Xanxerê vai ter um ciclo de desenvolvimento muito grande, o que vai proporcionar que Xanxerê aumente mais a sua arrecadação e faça mais obras. E para finalizar, eu quero destacar algumas obras importantes que nós agora vamos focar para entregar o mais rápido possível para a nossa comunidade. A primeira delas, e que é a mais importante, e que sempre foi a número 1 na nossa escala de prioridades, é a questão do túnel e das bacias de contenção. Enchentes em cerca de 1 ano vão virar coisas do passado aqui em Xanxerê, felizmente. Nós vamos também entregar o CIS, que é uma outra obra, Centro Integrado de Saúde, importantíssima para estruturar melhor o serviço na área da saúde. Essa obra já está em fase final, até o final do ano a gente deve inaugurar. A creche do trabalhador também é uma obra muito importante, porque nós temos um déficit de vagas de creche. Hoje, no município, falta cerca de 90 vagas de creche para serem preenchidas, e nós não temos esse espaço, e com a nova creche nós vamos resolver essa demanda, mas, como você disse no início, muita gente está vindo morar em Xanxerê, e Xanxerê está crescendo. E pensando nisso, nós já temos planejado para fazer uma nova creche lá no terreno que nós recuperamos da Ípica, que vai ser a maior creche do município. Outra obra impactante que nós vamos fazer no próximo mandato, já está no nosso plano de governo. Vamos também concluir o Ecoparque, que é um espaço extremamente importante para as famílias xanxerenses. Nós temos também, Paulo, para fazer a pavimentação rural. Nós vamos em breve começar a pavimentação para o Barro Preto, para a linha baliza. As principais estradas do interior nós vamos pavimentar, exemplo do que nós já fizemos com no trajeto até a Medianeira e também Cambuinzal. Já foram 10 quilômetros executados, além do que nós fizemos pavimentação naquela estrada que dá acesso ao frigorífico Arvoredo, no Distrito Industrial Libera Casa Grande. Nós também fizemos lá naquela estrada que dá acesso a Cerealista Bortoluzzi, Micael Maravalhas. Sim. Enfim, nós fizemos pavimentações em setores estratégicos que é ladeado por empresas que trazem desenvolvimento econômico para a nossa cidade. E também nós vamos dar continuidade à pavimentação urbana. Nós já pavimentamos 170 ruas aproximadamente, já 55 milhões de reais investidos só nessas ruas, e agora temos mais 60 que serão licitadas. E o nosso objetivo, a nossa meta no próximo mandato é não ter mais nenhuma rua de chão no nosso município. Então vai ter um avanço muito grande, sem contar, Paulo, a área da habitação, que nós vamos ter um foco muito especial, porque nós tínhamos um compromisso de fazer 500 unidades,
que nós assumimos em 2020, não conseguimos executar, não porque a prefeitura não fez a sua parte, é que o processo foi moroso, e agora estamos concluindo a licitação para que a construtora seja selecionada e execute 324 unidades, se não me falha a memória. E na sequência, então, a Caixa, com base no cadastro que a prefeitura fez, vai realizar a seleção das famílias que serão beneficiadas. E nesse contexto, o município vai doar o terreno e mais R$10 mil que se refere à entrada para que essas famílias possam, então, ter acesso a essas unidades. Portanto, Paulo, eu poderia ficar aqui muito mais tempo para listar outras obras, mas nós reformamos todas as escolas na área de educação. Então, hoje, a nossa educação ela é muito evoluída. Hoje, em comparação com a iniciativa privada, não perde nada. Hoje nós temos lousas digitais, Chromebook, notebook, merenda de qualidade, transporte escolar e assim por diante. Então, Paulo, muitos desafios pela frente, mas nós temos certeza que com o nosso grupo de trabalho e com os apoios que nós temos, nós vamos avançar ainda mais. Bom, Biasus, eu quero agradecer você ter vindo aqui, Biasus, falar um pouco sobre a tua própria candidatura, sobre o teu trabalho também à frente da prefeitura. Os questionamentos sempre são válidos, né? Você, dentro do teu jeito, tu explicou, as pessoas, né? Cada um tira a sua conclusão, isso é importante também, né? Mas eu gostaria que você, como pré-candidato a vice-prefeito, né? Tem que também, né? Não só colocar o que você fez, mas também relacionar e solicitar o voto das pessoas, né? Paulo, então, obrigado mais uma vez pelo espaço. Isso. Quero cumprimentar de uma maneira muito carinhosa o meu parceiro de caminhada, o prefeito Oscar Martarello, dizer que é uma honra estar ao lado dele novamente. Agradecer a todos os candidatos a vereador e a vereadora da nossa coligação, pedir o voto para eles, porque são pessoas também conectadas com esse propósito. Agradecer a nossa coordenação de campanha, e eu faço na pessoa do nosso coordenador geral, o ex-prefeito Bruno. Agradecer também a todas as demais pessoas que voluntariamente estão nos ajudando nessa caminhada, as nossas famílias, a minha esposa, os meus filhos, que me dão esse suporte diário para que a gente possa cumprir de uma forma exitosa essa missão. Também, Paulo, aqui quero cumprimentar de uma maneira muito carinhosa os servidores públicos do município de Xanxerê, mais de 1.200 servidores que nos ajudam no dia a dia, são eles que fazem a diferença aqui na nossa cidade. O prefeito Oscar e o Biasus e a nossa equipe de primeiro escalão, nós planejamos, nós damos a estrutura, mas são eles que fazem acontecer, eles que colocam a mão na massa. Então eu quero aqui, de uma maneira muito especial, dividir o mérito e esse bom momento que Xanxerê está vivendo com todos os servidores, com toda a sociedade de um modo geral, que também está fazendo a sua parte. E para finalizar, eu quero agradecer ao povo de Xanxerê de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito especial, porque tem nos recebido bem, tem entendido o nosso trabalho, sabe que nós estamos trabalhando de forma séria, de forma dedicada, e que nós podemos fazer ainda muito mais por Xanxerê. Portanto, cidadão e cidadã xanxerense, eu peço mais uma vez o apoio, renovando aqui o compromisso de trabalhar dentro dos mesmos princípios e valores que nós sempre trabalhamos para que Xanxerê cresça cada vez mais. Portanto, no dia 6 de outubro, eu peço o voto para Oscar e para o Biasus 22 e para todos os nossos candidatos e candidatas a vereador. Que Deus os abençoe e que Xanxerê esteja sempre no caminho certo. Só para finalizando, essa gravação que a gente fez aqui, gravação ao vivo do canal Paulo Moretti News, nós não autorizamos ninguém a retransmitir ou fazer qualquer parte referente a essa gravação, a não ser que o próprio candidato ele passe para quem ele deseja. Então é bem esclarecido isso. Obrigado, Biasus. Boa sorte. Obrigado.